10 anos atrás, comédia não era profissão. Comédia não era uma profissão, a galera vinha sem saber que ia ganhar dinheiro com aquilo, e hoje a gente ganha muito dinheiro com isso. E a nova profissão que surgiu, que é o comediante, surgiu também com o YouTube, com a internet, com esse tanto de coisa. E o que eu acho legal Coloquei só para avisar, já coloquei aqui para poder gravar, para a gente já começar a desembolar aí sobre esse tema, o que vocês acham? Já apresenta o tema aí, Carla, que a gente está falando, porque já viu que a conversa aqui vai desembolar bem. Hoje o tema nosso é transição de carreira, a pessoa focal, né, no tema hoje é o Guilherme, que já passou por algumas experiências, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e ele vai falar um pouco do que ele passou, e o que eu acho interessante da gente falar sobre isso, e que é o nosso maior intuito, e eu sempre vou frisar em relação a isso, mostrar para quem estiver nos ouvindo que, se houver, né, algo que a incomode na atuação que se encontra, que existem saídas, que existem formas e formas simplificadas das pessoas mudarem as suas concepções e as suas realidades, certo? Não naquele mundo utópico, mas sim, existe como a gente traçar uma trilha e ir atrás dela. Eu tenho certeza que todas as etapas que o Guilherme passou, mesmo sendo uma pessoa, né, como ele me disse das vezes que nós conversamos, privilegiada, não foram etapas e não foram situações confortáveis, né? As mudanças, as transições, as escolhas, os projetos, os planos. Eu acompanhei pouco, mas acompanhei nesses últimos meses a falta de tempo do Guilherme, o foco, o propósito dele para este novo empreendimento, que nasceu, né, fruto das novas realizações e dos novos impulsos que a vida deu, enfim. Gui, fala um pouco do que você passou, de onde você já atuou, como seus sonhos foram te norteando. Se você vê, Júnior, depois eu vou te mostrar o Gui antes, o Gui agora, é realmente bem distinto. E é muito legal falar e levar essa proposta para as pessoas, né? Eu passei por transição de carreira, o Júnior passou por transição de carreira, e se reinventar mesmo. E é exatamente o que nós estávamos falando. O mercado hoje aceita muito bem melhor do que na minha época, na época do Júnior. O mercado aceita bem melhor hoje essas novas propostas, essas inovações, essa forma de comunicação, ganha-se com isso, né? Que nem você estava falando da comédia, ganha-se com a comédia, ganha-se fazendo com que as pessoas sejam informadas e de forma divertida. Então, há mercado e as portas elas estão mais acessíveis, ainda bem, hoje em dia, né? Então, a gente precisa de alguns ajustes, de algumas formas de pensamento renovadas para que a gente consiga chegar lá de forma até mais simples do que a gente imagina. Bom, Gui, vou parar de falar, senão eu não vou até pôr o mudo aqui. Bora lá, vou ouvir o Gui. Quer acrescentar algo, Júnior? Não, estou ansioso aí para ouvir um pouco mais da sua história e fazer algumas conexões aí que eu tenho certeza que, pelo que você passou aí, com as demandas da atualidade. Fica à vontade, meu caro. Guilherme Paz, Vamos fazer, fica à vontade. Obrigado. Eu comecei a trabalhar, na verdade eu tinha 14 anos, eu já fazia site para a galera, porque não tinha muito designer na época, né? Hoje você entra no Wix, faz um site rapidinho, mas nessa época você tinha que contratar alguém para fazer o site, a pessoa tinha que saber de HTML. E nessa época específica eu era muito de sentar no computador e ficar vendo tutorial, entrando em fórum e tal, que era o Jovem Nerd, né? Que hoje é o geek, todo mundo agora está curtindo ser geek, mas era o Jovem Nerd. Então nessa época eu já fazia site, eu estudava no Batista, pedi para minha mãe para sair, para entrar para o Cotemig, para eu já ir nessa área de informática. Do Cotemig, eles tinham um programa de estágio, eu entrei na Tuti Veículos, eu lembro até hoje, ela fica na Bias Fortes, fazendo o site, atualizando o site para carro, pegando o serviço de freelancer. Depois eu entrei na Rede Bristol de hotéis, entrei como TI, mas aí fazendo bico lá dentro nas salas, que era um andar inteiro para o prédio. A mulher me pediu para me contratar para contabilidade, nada a ver. Aí fui para contabilidade. Comecei a fazer lançamento,
que era bem legal, bem engraçado. E eu comecei a entender um pouco dessa questão contábil das empresas e tal, comecei já a entrar nesse ramo e comecei no próprio Cotemig tinha muita questão de inovação, de empreendedorismo, tinha muito na época tinha esse estudo para ter novos empreendedores no Brasil. Então, meu pai, apesar dele ter bastante dinheiro, teve um problema familiar e ele cortou tudo que ele podia me dar, falando, se você não trabalhar, você não vai ter as coisas. Né? Porque eu tenho a história do irmão com a mãe rica e a mãe dele sempre deu tudo para ele e meu pai, já na minha geração, ele falou, não, agora vocês vão se virar aí porque eu quero que você consiga por si mesmo. E desde então, estou trabalhando nisso. Na época, ele entrou em sociedade numa blindadora e saí da Rede Bristol de hotéis e fui para a blindadora. Na blindadora, eu fiz o plano de carreira rápido, né? Comecei na blindadora, no empreendimento que seu pai era sócio, é isso, né? Ele entrou como sócio, mas ele não era atuante. Entendi. Ele entrou porque na época ele mexia com siderurgia e vinha tomar um tombo na frente com isso aí. E ele entrou e falou, não, meu filho vai ficar aí, meu filho se vira. Então entendi. Eu comecei como lavador de carro, lavava carro, depois de fazer operacional, que eu comecei a mexer com plasma, ferramentas de corte, ferramentas pesadas. Isso me deu muita habilidade que para frente vinha me ajudar também. E depois de aprender a parte que nem o sócio dele sabia, por exemplo, a parte física do negócio, eu comecei a entrar para a parte que era a parte de gestão. E comecei a até passei por todos os setores até chegar na gerência administrativa do processo. Aí eu lidava muito com o público classe AA e classe B de BH. Só que era uma coisa que eu nunca gostei, na verdade, né? Ficava com essa galera, mas eu nunca foi. Mas eu pude compreender que às vezes eu estava conversando com um cliente, ele falava, eu estava num jatinho tomando um vinho, aí deu um negócio, o vinho derramou na minha camisa. Pensamento de maioria, tá falando que tá no jatinho, que paia, não sei o quê, mas não, era o que ele vivia. Eu comecei a compreender a vida desse público, né? Esse público AA, esse público de luxo, super de luxo que eles falam, né? Mas realmente era algo que eu não gostava. Meu pai fazendeiro de origem simples, minha mãe também é simples e eu também sempre fui simples. Até hoje eu atendo com a roupa que eu tô no corpo, não tenho muito descabelado mesmo. E daí, numa dessas, eu fui para a Austrália, vendi o carro que eu tinha comprado na época, eu tinha uma Tracker, vendi, fui para a Austrália com esse dinheiro. Fui fazer o curso de inglês. Lá na Austrália, e nessa época eu fazia faculdade de psicologia, né? Aí na Austrália eu vi que eu não queria viver pelo trabalho, porque eu queria ser um grande psicólogo antes, em vez de curtir a vida. E lá na Austrália eu vi que às vezes o cara trabalhava no McDonald's, mas viajava para a Ásia, ia surfar, ia andar de skate. Eu comecei a pegar essa questão de curtir mais a vida e usar o trabalho, a ferramenta do trabalho, o dinheiro do trabalho para você curtir a vida e não viver propriamente para a carreira. Tipo, tudo que eu faço é porque minha carreira depende disso. Que é o que a gente fala do passado, né? Muita gente vive pela carreira e não por viver. E isso mudou muito meu conceito de vida, né? Na minha caixinha virou aqui, eu falei, para que eu vou viver para minha carreira se eu posso usar do trabalho para eu poder viajar, ou aproveitar ao máximo essa vida, se é uma vida só, se tem outras vidas a gente não sabe, mas vamos curtir mais o possível dessa vida. Aí eu voltei, eu fiz essa primeira parte do intercâmbio, lá nessa primeira parte que eu fui, eu tinha pouca mão de obra, eu não tinha muitas habilidades, muitos skills, né? Então eu voltei e falei, vou fazer curso de tudo que eu ver agora. Aí tinha curso de chefe de cozinha, fiz curso de bartender, de mixologista, curso de marcenaria, tudo que eu via curso eu comecei a pagar. Falei, vou investir dinheiro em curso. E nisso eu voltei aqui para a blindadora. Aí meu propósito era formar na faculdade já,
ter o máximo de curso possível, o máximo de mão de obra possível e ir embora do país. Tudo isso montando um restaurante para minha mãe ficar aqui, com um restaurante no shopping. Então, juntei o dinheiro, montei um restaurante que eu vinha quebrar no shopping depois, foi uma tremenda furada, né? E ir embora do país. Foi dito e feito. Programei tudo, foi tudo certinho, fiz todos os cursos, montei o restaurante, só que o restaurante quebrou, o shopping é impossível. É uma coisa muito difícil. Eu tinha um frango frito no balde no meio do McDonald's e do outro lado tinha o Patrone Pizza. Então ninguém ia gastar dinheiro com frango frito, que é uma coisa que não virou no Brasil, né? O KFC mesmo já saiu daqui várias vezes, vem e volta. A gente tem que saber que Minas Gerais tem um mercado bem acirrado. Às vezes, inovar aqui é muito difícil, empreender aqui é muito difícil, não é igual São Paulo, que você abre qualquer lugarzinho e o lugar bomba. Aqui é bem mais difícil de fazer as coisas funcionarem. Então, essa parte do restaurante já foi aprendizagem. Perdi ali mais ou menos uns 400 mil reais, só fechando, abrindo e fechando o restaurante, para pagar multa de shopping, pagar aluguel, pagar não sei o quê. E fui embora. Nessa que eu fui embora do país, eu cheguei já como bartender de balada à noite. E lá eu ganhava muito bem em questão da variação dólar real. Aí essa de balada, eu tenho muito problema para dormir de tarde, de manhã, eu acabava passando muito tempo acordado. Dormia 2 horas, 3 horas por dia, às vezes eu começava lá meia-noite, terminava às 6 da manhã, não conseguia dormir direito, passava o dia, 2 dias acordados e tal. E que veio a oportunidade de chefe de cozinha no restaurante. E essa é engraçada, não sei se eu lembro se eu te falei isso, Carlinhos, que eu joguei lá no currículo que eu tinha sido chefe em Paris. Nunca tinha sido chefe, mas eu tinha o curso. Você falou que você tinha sido chefe fora. Eu estava confundindo aqui. Será? Mas ele falou que foi chefe fora. Não, não foi isso, não. Você tinha dito. Não, tinha sido chefe lá em Paris e não sei o que, o cara me contratou. Aí eu, putz, mano, eu tenho um curso de chefe de cozinha que eu fiz com o Arlen aqui, até um chefe bom aqui de BH, foi chefe da Google. Só que eu não tenho esse Paris, essa gastronomia. Só não entrou no detalhe de Paris de onde? Não lá Paris, na Europa, mas Paris por diversos lugares. Aqui em Minas Gerais mesmo tem. Só não entrou no detalhe. Pode ser algum restaurante que chama. Aí eles me contrataram. Nessa que eles me contrataram, eu me virei, suei, mas fiquei. Eu lembro de eu trabalhar, era um restaurante enorme, 380 lugares, sei lá, e era eu mais 4 chefes na frente. Eu lembro que de sábado, por exemplo, eu trabalhava chorando e limpando as lágrimas aqui, mas trabalhando, porque não parava de sair comida e a gente fazendo, e o dia inteiro, 11 horas em pé. Só que eu lembro que o dinheiro que caía na conta era muito bom. Era muito bom. Em conversão, eu ganhava uns 23 mil reais aqui mensal, sabe? Sendo um chefe ali. Então, conseguia mandar dinheiro para cá, conseguia viver bem lá na Austrália, né? Surfando, andando de skate, tudo. E nesse período, um cara foi contratar um amigo meu na casa que eu morava, e esse cara era dono da empresa que mexia com pedreiros lá da Austrália. Aí ele conversou comigo, eu falei, não, sei fazer um tanto de coisa aqui. Ele falou, se você conseguir fazer os cursos com comprovações, você trabalha com a gente. Foi onde que eu passei para pedreiro, né? Já tinha mexido com aço, com mão de obra, com marcenaria, essas coisas. Aí... Opa! Guilherme caiu. Travou. Caiu aqui? Opa, voltou. Aí você voltou? Já tinha mexido com aço, com essas coisas, e aí... Aí eu fui contratado como pedreiro. Certo. Tá falando que a conexão de internet tá ruim, deixa eu ver se é a minha. Aqui continua tudo normal, mas a gente consegue te ouvir bem e te ver bem também. Ah, legal. Voltou normal. Voltou. E daí fui contratado como pedreiro, fiquei trabalhando um tempo como pedreiro, mais o pedreiro da parte ruim da obra, né? Que faz os bicos. E num dia eu sempre fui muito... Tô trabalhando. Por mais que, assim, às vezes a empresa
não tenho um plano de carreira, não devo vestir a camisa, mas o meu trabalho eu vou fazer certo, entendeu? E numa dessas estava passando um cara lá num dos prédios que a gente estava fazendo. Aí o cara que era meu mestre de obra olhou para mim e falou: o Gui é bom e tal, não sei o quê. E o cara veio falar comigo. O cara falou: você faz um serviço à parte? Eu falo: faço. Aí eu peguei o pior trabalho do mundo que eu acho que eu já fiz até hoje, que era entrar num telhado de gesso, todo em ripa de madeira, num calor de 40 graus da Austrália, para pôr fibra de vidro em cima do telhado, entre o gesso e o telhado. Ou Você seja, eu foi não podia fazer pisar no gesso. e você foi isolar térmica e acusticamente na O mão. telhado, na mão. Ai, ai. Isso teria que ser feito na montagem do telhado, né? Só que não tinha. Então levei um amigo meu, a gente tinha que andar igual o Homem-Aranha no telhado. E se pisasse no gesso, o gesso quebrava, o teto de gesso. E aquela fibra de vidro, ela machuca o olho, coça, machuca pra caramba ali. Então, foi o pior dia de trabalho que eu lembro. Num calor de 40 graus, no meio do abafamento do telhado, tava tipo assim. Mas quando a gente acabou o trabalho, esse cara, ele estava fazendo já um churrasco com a cerveja, abriu uma cerveja para a gente, começamos a conversar o churrasquinho, falou: você quer trabalhar com a gente? E nisso ele fazia o que a gente chama aqui de drywall, lá eles chamam de Proc, que é a própria marca do negócio. E eu entrei para o trabalho que eu ganhava bem e ficava tranquilo, que era só cortar as placas de gesso com a tico-tico e parafusar elas na parede. Então fazia tranquilão, ia lá, o cara ainda olhava, elogiava, isso ganhando $30 a hora, $40 a hora. Então a Daí fibra de vidro foi só a prova de fogo, foi só o teste para ver se você tinha raça para poder entrar. É engraçado que se eu tivesse recusado, às vezes eu não teria entrado para esse negócio, né? Então, às vezes a oportunidade está aí, a gente só não vê aquele oportunidade bate na porta, sabe? Tem É duas por coisas isso. que você falou aí que eu acho fundamental para qualquer profissional em qualquer área. Independente de qualquer coisa externa, o meu trabalho, né, tem que ser muito bem executado. Porque isso eu falo desde quando eu comecei a trabalhar, que nós somos empresas individuais. Então, e o mundo e o mercado ele é muito pequeno. Então, se eu faço bem feito, isso me leva a bons lugares, né? E se eu me preocupo, sou Exatamente. comprometida, independente do que eu estou fazendo, e foi o que você fez lá atrás bem feito, e aí te apresentaram para esse rapaz, mesmo que difícil, complicado, chato de fazer, você foi e fez bem feito, e aí você foi para um lugar mais confortável, ganhando mais, né? Isso E aconteceu assim, foi gradativo, né? Não foi, o Gui com todos os acessos que ele tem, conseguiu chegar aonde, né? Foi gradativo, você foi comprando a coisa. Foi sempre uma coisa escalar acontecendo depois da outra. Ó, surgiu isso aqui, você quer? Surgiu isso aqui, você quer? E tal. Se não tivesse, às vezes, surgido e as pessoas tivessem visto que eu trabalhasse bem, deixa eu oferecer isso aqui para ele, parece ser bom. Às vezes eu estaria ainda servindo coquetel à noite, que também era bom, na verdade, lá, sabe? Mas não era bom para mim que dormia pouco, não conseguia dormir de dia. Então era horrível, na verdade, trabalhar de madrugada. Mas ainda estaria nesse trabalho. E, não, o primo tinha um restaurante, o primo do gerente que trabalhava, que me gerenciava no bar, tinha um restaurante, fui para o restaurante. Do restaurante o cara bateu lá, falou: você sabe mexer com isso? Fui para a obra, e da obra o cara me indicou para outro cara. E nisso eu fiquei nisso, e ainda pegava, quando eu saía da obra, eu pegava um food truck de um cara na casa dele, a caminhonete com um food truck, parava. Esse era o mais legal. Eu chegava umas 4 horas da tarde, eu parava em frente à praia e ficava vendendo hambúrguer, até ali às 11 da noite. Trabalho massivo, o dia inteiro, a base de energético e coquetéis. Eu começava 4 da manhã, ia dormir meio-dia para começar no outro dia a mesma coisa. Mas depois disso voltei com dinheiro para o Brasil, e voltei por causa da minha mãe, né? E também consegui viajar nesse período aí, eu viajei 16 países. Saí de lá, viajei 16 países com essa parte desse dinheiro, que era o meu propósito, né? Desde sempre eu queria viajar, juntar, usar o dinheiro para poder viajar ao máximo na vida.
Já viajei no total de 23. 16 foi só nessa mochilada aí. Foi perrengue também. Mas é as viagens que eu mais lembro. Viagem em resort, você não lembra não, né? Você, ficou tudo bom no resort e tal. Mas as viagens que você passa perrengue, sei lá, andando no meio do Vietnã, do Camboja, daqueles lugares lá, isso eu lembro de todos os detalhes. Quando eu estava na obra lá na Austrália, eu fui fazer a tatuagem do meu braço esquerdo, essa daqui. Eu lembro que eu paguei $1.300, que eu ganhava ali na diária ali $280, $300, dependendo do dia. E eu falei, cara, o cara tá sentado no ar-condicionado, ouvindo música, desenhando, e tá ganhando 5 vezes mais que eu. Eu acho que eu vou virar tatuador. Aí fui no açougue lá perto, conheci os caras, falei, eu preciso de pele de porco. O cara já cortava as peles de porco para mim. Comprei todas as maquininhas no eBay, lá era do lado da China, então tudo chegava muito rápido, tinta, maquininha. Sentava todo dia que eu podia, ou um horário ou outro que eu tinha de espaço ali, tava lá. Tatuando e desenhando. Tatuando a pele de porco, né? Aí quando eu falei com meus amigos que eu ia começar a tatuar em pele, veio um tanto de cobaia. A sorte que eu já tinha treinado muito no porco, então foi legal. Deu para fazer as primeiras tatus, não ficaram aquelas tatus tristes, sabe? E desde que eu cheguei no Brasil, eu já cheguei de cara nisso aí. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, eu tive aquela depressão, né? Tive um pós-viagem, vivia muito bem lá. Cheguei aqui, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me movimentar. Aí eu decidi, tive a ideia de abrir, que era o antigo Macaco Velho aqui, que era um bar com hamburgueria, hostel, estúdio de tatuagem, e a gente estava até tendo aula de yoga, tinha outros projetos aqui no espaço também. Então peguei uma casa comercial grande, que é a minha casa também, montei tudo, hostel, bar e tudo. E nisso, por exemplo, como eu trabalhei como mixologista, como bartender, eu pude fazer a carta de coquetéis. Como eu trabalhei como chefe de cozinha, eu trouxe tudo da cozinha de lá. E como eu trabalhei como pedreiro, eu fiz a obra e estou refazendo aqui agora, hoje. Esses dias eu estava fazendo. Multi-skills. Tudo juntou para eu abrir o espaço, sabe? Tudo me ajudou bastante, o que me dá economia de poder mexer aqui. Foi isso tudo. E hoje eu estou reabrindo, ainda reaproveitando todo esse conhecimento. Aí veio abrir o Macaco Velho, vivemos até a pandemia aí, né? Veio um pouco antes da pandemia, eu fui para o Uruguai, vi que o aeroporto estava todo mundo de máscara e já comecei a fechar aqui o Macaco Velho para não vir tomar um tombo grande quando veio a pandemia. Só agora que eu já estou pensando em reabrir, agora no final de fevereiro aqui. E está repaginado. Está uma delícia, Júnior. Nós vamos lá com a Valéria depois. Olha, eu queria... A gente só tem mais uns 6 minutinhos aqui para não estourar o tempo, tá, cara? E eu queria fazer umas considerações rápidas aqui com relação a pontos que eu vi nessa jornada do Guilherme, tá? Eu vi pontos bem interessantes nessa trajetória toda do Guilherme, mas eu vi que a evolução, o crescimento dele se deu por algumas oportunidades, né? E é isso que eu falo, Guilherme, de ser um cara de sorte. Você é um cara de sorte porque você estava preparado para a oportunidade. A sorte, para mim, é isso. É estar preparado para a oportunidade que bateu na sua porta. Você se preparou com alguns hard skills. Os hard skills são aquelas competências que você se prepara, que você estuda. Quando você falou de marcenaria, fez o curso de chefe, qualquer capacidade que você pode desenvolver, ou seja, aquela que você treina, que você entra num curso, que você aprende, são os hard skills. Então, eu vi que você preparou, você já tinha alguns hard skills preparando para a oportunidade, ou seja, se preparando para ser um cara de sorte. E aí as oportunidades vieram. Mas o que fez você se desenvolver e você crescer, e é o que hoje é muito necessário nas pessoas, foram os soft skills. Tá? E o que são soft skills? Eu vou citar daquela parte que você puxar, te parafrasear, mas todo o trabalho que eu faço, mesmo que não tenha oportunidade, plano de carreira, eu faço o meu melhor.
Ou seja, soft skill, comprometimento. Você é um cara comprometido com aquilo que faz. Num processo seletivo, por exemplo, hoje, de empresas ou de profissionais de RH que estão mais preparados, eles são capazes, né? Vai pegar o currículo de alguém e, analisando o currículo de alguém, você vai ver principalmente o hard skills, ou seja, aquilo que ele já tem como competência, que ele já faz e que pode ser provado. Por exemplo, eu falo 3 idiomas, é um hard skill e que pode ser testado num teste de fluência, não é verdade? Em escrita. Mas soft skills, uma pessoa, um RH, alguém que está buscando alguém com comprometimento, vai puxar e vai fazer perguntas e vai querer ouvir essa história do Guilherme para poder puxar os soft skills. E aí analisar, por exemplo, Guilherme, quais são seus soft skills? Aí o Guilherme vai e cita comprometimento, e a pessoa está anotando, anotando, anotando. E aí pede para falar um pouco da sua vida, contar os seus casos de sucesso, de fracasso. E é neste storytelling, nessa narrativa aí, que a gente consegue pegar essa chavezinha que permitiu que você crescesse e atingisse, né, e fosse conquistando os seus objetivos. Soft skills. Eu quis só fazer essa intervenção porque, para deixar claro aqui para todo mundo, que muitas pessoas e empreendedores buscam somente ou não têm a visão e buscam desenvolvimento de hard skills, ou seja, de competências físicas, de treinamento, desse tipo de coisa. No entanto, é muito, muito, muito necessário para atingir objetivos que se desenvolvam soft skills, comprometimento, liderança, capacidade de trabalhar sob pressão, ser resiliente, o foco. Então, esses são soft skills que o mercado procura, que o empreendedor precisa ter e que eu vi que te tornou um cara de sorte, tá? Exatamente. E a visão, né? Ele tinha um objetivo, ele tem coisas nativas, né? Que ele gosta de viajar, gosta de algumas coisas que foram de encontro com a narrativa dele, mas ele tinha uma visão do que ele, o padrão de vida que ele queria ter, com quais as pessoas ele queria se relacionar, e aí são coisas assim que a gente precisa de pensar, o autoconhecimento, que é o que a gente fala, o meu sucesso depende do que eu sei de mim, né? Não do que as pessoas falam que é sucesso. Então, o meu sucesso depende de mim. Então, ele já tinha um objetivo desde muito novo do que ele queria de vida, com quem ele gostaria de se relacionar, e ele percebeu, de fato, se relacionando, inclusive, com pessoas diversas, né? O que ele quer para o meio dele. E a cada situação ele tinha uma visão do que aquilo traria de encontro com o propósito dele, né? E nada na vida é 100% flores. Então, eu precisei de subir num telhado para eu conseguir ter um trabalho assim, eu precisei de ir para fora do país, ficar longe da minha família, para eu ver qual é o valor da volta, do retorno. Eu precisei de retornar para colocar minha cabeça no lugar e ver que eu ainda tenho algumas coisas para atingir e eu precisei da pandemia para repaginar o macaco velho. E assim, viver a dor, mas eu precisei perder muito dinheiro para descobrir que empreendedor é o pior trabalho do mundo. Continua sendo, né? Guilherme, isso aí para todo mundo que está querendo empreender, que o risco é sempre nosso o tempo todo. Né? Guilherme, boa, gostei dessa frase aí. Nós temos um minutinho, vou te deixar aí com esses segundos para você deixar uma frase. Obrigado para todo mundo que vai estar participando, ouvindo. Deixe seu recado aí nesses segundos finais para espero ver todo mundo aí de novo. Daqui um mês. Um adendo aí ao soft skills que você falou, que eu acho interessante. Eu deixei de contratar empresas para contratação de funcionários, eu comecei a fazer o mesmo. Porque justamente eu queria entrar mais perto da história deles do que deixar uma pessoa ali vendo aquele currículo, usando o teste Zulliger, aqueles negócios todos. Que até cheguei a estudar isso na época da psicologia, né? Na parte de RH, de contratação. E eu falei, não, vou eu mesmo perguntar para ver o perfil que eu quero exatamente para mim. Então é bem legal a gente, nessa parte de contratação, de saber quem vai trabalhar com você. Os mesmos que trabalharam comigo na primeira vez estão voltando para trabalhar